Fala aí, galera, tudo beleza? Aqui é o professor Tiago com mais uma aula de álgebra e hoje a gente vai voltar a falar sobre sistemas de equações lineares e essa é a última aula disso, eu prometo, mas a gente vai ver, opa, o que é isso? O método da substituição e a gente vai ver uns últimos exemplos, né, que estão faltando para a gente concluir esse assunto quando a gente falar sobre sistemas 3x3. Vocês vão ver que não é nada demais, também dá para resolver tranquilamente. Mas agora vamos ver um passo a passo de como que a gente vai resolver usando o método da substituição, tá bom? Então, ó, para o primeiro passo eu escrevi aqui para vocês: isolar uma das variáveis e obter uma expressão simplificada. E a gente tem um exemplo aqui embaixo que a gente vai resolver. Mas eu recomendo vocês anotarem esse passo a passo para vocês terem isso de fácil acesso. Então vocês deveriam anotar isso num caderno ou em uma folha à parte, vocês que mandam. Mas vamos olhar para esse sisteminha aqui agora. Eu tenho 2x menos y igual a zero e eu tenho menos 3x mais y igual a menos 1. Eu posso escolher isolar qualquer uma dessas variáveis. Aqui eu estou achando mais fácil a gente começar por essa primeira equação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma das variáveis, ou x ou y. Primeiro, eu acho que nesse caso aqui eu vou escolher o y para isolar, porque ele está mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar y dos dois lados da equação. E quando eu fizer isso, eu vou obter 2x é igual a y. Eu posso trocar a ordem escrevendo y igual a 2x. Então aqui eu obtive y igual a 2x quando eu isolei o y. Só que eu posso isolar tanto o x quanto o y, tanto faz. Beleza? Se eu tivesse dividido por 2 dos dois lados, eu teria x igual a y sobre 2. Mas agora eu tenho y em função de x. Ou seja, eu tenho uma expressão para y, né, que me dá o valor que eu tenho que fazer uma continha com x, mas me dá um valor de y se eu souber o x. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse y na equação de baixo. Mas antes, só quero mostrar para vocês que eu poderia ter isolado o y aqui embaixo também. Olha só, eu tenho menos 3x mais y igual a menos 1. Se eu somar 3x dos dois lados, eu vou ficar com y igual a menos 1 mais 3x, certo? Então eu tenho y igual a menos 1 mais 3x dos dois lados. Você também pode isolar o y dessa forma e depois substituir na primeira equação, não tem nenhum problema. Nesse primeiro passo, a gente só está isolando uma das variáveis. Eu posso isolar o x, por exemplo, igual eu falei, fazendo y sobre 2. Tanto faz. Você pode isolar de qualquer uma forma. Você pode isolar o x na equação de baixo também. Eu vou escolher essa forma de isolar aqui, que é y igual a 2x na primeira equação. Tudo bem? E aí depois a gente vai para o segundo passo. O segundo passo que eu escrevi aqui para vocês é substituir essa nova expressão para a variável escolhida na outra equação e resolvê-la para a variável restante. Então, a variável escolhida na nossa situação é o y. E a gente já isolou ele e a gente encontrou que y é igual a 2x. Agora, eu vou substituir essa nova expressão, que é y igual a 2x, na equação de baixo, que é a equação restante. E eu vou encontrar a variável que está faltando, que é o x. Olha, quando eu substituir aqui, ó, no lugar de y eu vou colocar 2x, eu vou obter uma equação que só depende de x. Vamos ver? Eu vou ter aqui, ó, menos 3x mais, e agora no lugar do y eu vou colocar 2x, certo? Isso tudo tem que ser igual a menos 1, tal como era antes. E agora eu já substituí a variável escolhida na equação restante e eu vou resolvê-la para a variável restante. Então eu tenho menos 3x mais 2x é igual ao próprio x. Perdão, igual a menos x. Porque eu tenho menos 3x mais 2x. Então eu tenho menos 1x ou menos x, tanto faz. Isso é igual a menos 1. Agora, multiplicando dos dois lados por menos 1, né, eu vou ter que x é igual a 1. Beleza. Então agora a gente já resolveu o segundo passo do nosso passo a passo, que é justamente isolar, que é substituir essa expressão. E agora eu vou pegar, e vocês já devem saber qual que é o último passo, né? É pegar esse x igual a 1 e substituir nessa nova expressão. Substituir o x igual a 1 nesse lugar do y igual a 2x. Então, vamos escrever esse terceiro passo, ó. Substituir o valor encontrado na expressão anterior e resolvê-la, tá? Pausa o vídeo, escreve isso e vamos ver como é que fica. Eu tenho x igual a 1. Eu vou substituir no lugar do x aqui esse y igual a 2 vezes 1.
e eu vou ter y igual a 2, certo? Quando eu coloco y igual a 2 e x igual a 1, isso está me dando uma solução do sistema. Mas o que é uma solução do sistema? Vamos lembrar? Uma solução do sistema é se eu substituir no lugar do x aqui na primeira equação 1, no lugar do y aqui 2, se eu fizer essa continha, eu vou ter 2 vezes 1 menos 2 igual a 0. Isso é verdade, né? Então essa equação é verdadeira. Então essa equação está valendo. Vamos ver a de baixo. Eu vou ter menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 2 do y. Então menos 3 mais 2 dá menos 1. Então essa equação também é verdadeira. Agora, então, a gente está vendo, na verdade, que quando eu resolvo um sistema, eu vou obter dois valores, o valor de x e o valor de y. E esses são os valores tais que essas duas equações que eu tinha antes são verdadeiras. Então, resolver um sistema significa encontrar os valores tais que essas duas equações que você tenha sejam verdades, né? Então, essas afirmações que você está fazendo nessas duas equações são verdadeiras, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre quando que um sistema não tem solução, né? Porque de vez em quando tem alguns sistemas que simplesmente são impossíveis de se resolver. E eu vou escrever para vocês uma regrinha de quando sistemas têm ou não têm solução. E a gente vai usar essa regrinha para ver quando que a gente consegue ou não resolver um sistema, tá bom? Então, vamos ver como é que é essa regrinha. Então, antes disso, vamos só ver aqui o que a gente está falando de novo. Eu poderia ter escolhido, né, fazer essa substituição usando outras variáveis, ter isolado e encontrado outra equação para resolver, mas esses valores que eu encontrei vão sempre ser os mesmos, porque esse sisteminha, essas duas equações juntas, elas vão determinar apenas uma solução, que vai ser essa que a gente encontrou, x igual a 1 e y igual a 2. E essa é a resposta do nosso sistema. Esse é o conjunto de variáveis que torna essas afirmações do sistema verdadeiras. E essas afirmações são feitas na forma de equação. Mas vamos ver então agora a regrinha que eu estava falando para vocês dos sistemas que não têm solução e como que a gente faz para encontrar quais são eles, né? Eu tenho aqui escrito para vocês que os sistemas sem solução são dados por essa regra daqui, que a gente chama de teorema ou de lema na matemática. Toda vez que um sistema linear com o mesmo número de equações e variáveis tiver equações dependentes, ou seja, uma é múltipla da outra, no nosso caso de equações com duas incógnitas e duas equações, ele não tem solução. Então, vamos com calma. Se eu estou falando de um sistema linear, é aquele sistema que a potência das minhas variáveis é sempre 1. Né? E quando que eu estou falando que as equações são dependentes? No caso de sistemas que têm duas equações e duas variáveis, é quando uma equação for múltipla da outra. Então, toda vez que você tiver uma equação que você consegue simplificar, né? Você consegue multiplicar essa equação por algum número, e essa equação se tornar igual a outra equação que você já tem no seu sistema, então essa equação que você está trabalhando vai ser uma equação redundante, porque ela vai ser uma equação que depende das outras equações do sistema. E quando isso acontecer, você não tem informação suficiente para resolver o sistema. A gente já fez um exemplo em que a gente viu uma equação desse tipo, a gente viu um sistema desse tipo, na verdade, né? Que era um sistema que você tinha duas equações, só que a de baixo ela era idêntica à primeira, só que multiplicada por 3. E aí, se você tentasse resolver o sistema por qualquer método, você não conseguia. Então, agora, vamos ver como é que fica um exemplo de uma equação 3 por 3. Essa é uma questão aqui do Pedro II, e nessa questão daqui, a gente vai ver como que a gente vai montar um sistema 3 por 3, ou seja, é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. E a gente vai conseguir resolver essa equação sem nenhuma dificuldade. Essa equação não, esse sistema. E a gente vai usar os mesmos métodos que a gente usou para resolver sistemas 3 por 3. Mas antes, vamos ver o que a gente vai chamar as nossas variáveis, né? Qual o nome que a gente vai dar. Igual naquela questão do Flamengo. Então, o que é relevante aqui? Aqui é quantas figurinhas o Jorge tem, quantas figurinhas o Marcos tem e quantas figurinhas o Paulo tem. Então, eu vou chamar de J
o número de figurinhas que o Jorge tem. Então, vai ser o número de figurinhas do Jorge. Essa vai ser a nossa letra J. E a gente também quer saber quantas figurinhas o Marcos e o Paulo têm, né? Então, eu vou chamar de M o número de figurinhas que o Marcos tem, né? Então, esse vai ser o número de figurinhas do Marcos. Falta ainda o P, letra P, que vai ser, obviamente, o número de figurinhas do Paulo, certo? E aí, com essas 3 letras, eu vou montar um sistema com essas informações que me foram dadas na forma de texto. Eu vou pegar essas informações aqui e eu vou montar 3 equações com essas informações. Então, vamos lá. Eu tenho que o Jorge e o Marcos juntos têm 110 figurinhas. Então, J mais M, que é o número de figurinhas que o Jorge tem, mais o número de figurinhas que o Marcos tem que ser igual a 110, porque eles juntos têm 110 figurinhas. Beleza. Agora vamos ver o Jorge e o Paulo. O Jorge mais o número de figurinhas do Jorge mais o número de figurinhas do Paulo tem que dar 73. Essa é a nossa segunda informação. E a nossa terceira e última informação é que o número de figurinhas do Marcos mais o número de figurinhas do Paulo tem que ser igual a 65 figurinhas. Certo? Com essas informações, agora eu vou resolver igual eu resolvo um sistema 2×2. Eu vou primeiro isolar uma variável, tenho que escolher uma variável para isolar. Nesse caso, eu vou escolher aqui essa primeira equação. Eu vou isolar a variável m e vou subtrair j dos dois lados. E vou ficar com m igual a 110 menos j. Eu vou pegar esse m agora e vou substituir ele na terceira equação. Quando eu fizer isso, no lugar do m vai entrar uma coisa que só depende do j. Então, vai ficar 110 menos j. Olha só, 110 menos j mais p é igual a 65, certo? Agora, essa equação daqui, eu vou passar o 110 para o outro lado subtraindo, e aí eu vou ficar com menos j mais p é igual a 65 menos 110, que dá 110 menos 65, a gente sabe que dá 45. Então, 65 menos 110 vai dar justamente menos 45. Beleza? Então, eu vou ter aqui menos 45. E agora eu tenho uma equação que só depende de j e só depende de p. Só que eu tenho outra equação que só depende de j e só depende de p. Então, aqui eu estou vendo menos j e ali mais j. E aqui mais p e mais p. Então, eu vou somar essas duas equações. E aí o menos j com mais j vai dar 0. E o p com p vai dar 2p. Do lado direito, eu tenho 73 mais menos 45. 73 mais menos 45 é a mesma coisa que 73 menos 45, tá? Isso é a mesma coisa. Então, eu vou escrever aqui 73 menos 45, que dá 28. Então, eu tenho 2p igual a 28, né? Você pode fazer essa continha subtraindo 5 e depois subtraindo 40. Então, você vai de 73 menos 5, vai te dar 68. 68 menos 40 dá o 28. Então, eu tenho, dividindo dos dois lados por 2, eu tenho que p igual a 14. Né? Só que se eu tenho o valor de p, eu posso substituir ele nessa equação aqui de baixo e encontrar o valor de j. Ó, vou multiplicar todo mundo por menos 1, aí vai ficar j menos p igual a 45. E no lugar de p eu vou colocar 14. Então, j menos 14 igual a 45. Agora eu vou somar 14 dos dois lados e eu vou ficar com j igual a 45 mais 14, que vai dar 49, 59. Né? Então, eu vou ter j igual a 59. Esse é o número de figurinhas que o Jorge tem. Agora eu vou pegar esse j e substituir na primeira equação lá que a gente tem, para encontrar o m. O m vai ser 110 menos 59. 110 menos 59, eu posso fazer 110 menos 9, dá 101. 101 menos 50 dá 51. Então, eu tenho que m, que é o número de figurinhas que o Marcos tem, é 51. E o número de figurinhas que o Paulo tem é 14 e o Jorge tem 59. Então, o Jorge é quem mais tem figurinhas. A pergunta era, quem tem mais figurinhas? Então, agora, só para a gente entender a pergunta, né? A pergunta é quem tem mais figurinhas e quantas são.
A resposta seria: o Jorge tem mais figurinhas e ele tem 59. Com isso, a gente conclui a nossa última aula de sistemas de equações lineares. A Camila falou que ela vai deixar para vocês, na sala da monitoria, algumas questões resolvidas também por dois professores diferentes, para vocês verem outras formas de pensar, outras formas de ler questões, outras formas de entender como se faz um problema. E eu acho que vai ser muito rico, então eu recomendo vocês verem também essas duas questões sendo resolvidas. Uma pelo professor Rafa e outra pela professora Ângela. E elas também estão no YouTube. É, Deem uma olhada lá, vejam o material que a Camila vai disponibilizar para vocês. E um abraço e bons estudos. Até quarta!